A gente estava falando sobre a Terra, que a Terra é para sempre, né? Que você leu o texto aí da eternidade da Terra, né? Que ela dura para sempre. O que a gente tem que entender é que a Terra é um tabernáculo aonde Deus vai ficar. Ele vai descer com a cidade. O projeto de Deus é vir para a Terra morar com os homens. Entende? E Deus sempre teve como objetivo habitar no meio do seu povo. Ele sempre quis. Só que ele mostrou isso em várias etapas da humanidade em figura. Entende? Em Ezequiel ainda não está perfeito. É só o filho. O plano de Deus não é só o filho vir para a terra e habitar com os homens. É o pai e o filho. E habitar com a igreja e serem todos um com Deus. Esse é o objetivo. Então, olha só, mediante essa linha de raciocínio, todos os tabernáculos aonde Deus manifestou a sua presença tinha pedra angular, tinha fundamento. Entende? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Você sabe que o tabernáculo de Zorobabel, de Salomão, todos eles tiveram fundamento, pedra angular. Não teve? Todos os tabernáculos de Deus. Aí Deus ele chega para Jó e fala assim: onde estavas tu? Jó 38, versos de 4 a 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Está falando da terra, como tabernáculo. Deixa bem claro esse texto que Deus criou a terra para ser um santuário aonde ele vai habitar. Aí, beleza. Você consegue entender que na terra, quando Deus fundou, ele já estava pensando nesse tabernáculo? E que todo tabernáculo tem átrio externo e o átrio interno é dividido em santo lugar e santo dos santos? Todos os tabernáculos de Deus tiveram isso. Inclusive em nós. Temos átrio externo, átrio interno e santo dos santos. Temos tudo. Todo tabernáculo onde Deus habita é dividido dessa forma. O planeta Terra, quando Deus ele divide a parte seca da parte molhada, e aí divide terra e mar, ali ele está montando o tabernáculo dele. Mar, nações, terra, sacerdotes, céu, santo dos santos. E isso aí, em princípio, em primeira instância, ele estava apontando para Israel, para o povo ao qual ele ia se aliançar para criar uma nação de sacerdotes. Aí, todas as nações da terra seriam mares, o povo de Israel seria a terra e o céu de Deus, o santo dos santos. Vocês estão acompanhando o raciocínio que eu estou dizendo aqui? Não tem nada se batendo aqui. Só que lá no final, você vai ver, no milênio, a mesma coisa. A terra onde está os sacerdotes lá de Ezequiel, os sacerdotes de Ezequiel inferiores, sendo a terra, os mares, as nações, e o santo dos santos, aonde está o templo de Ezequiel, lá onde está os santos e a igreja e Cristo, santo dos santos. E o Pai no céu, porque o Filho, e isso ainda não está em plenitude, porque o Pai ainda está no céu. Existe um lugar na terra onde é santo dos santos, e existe um lugar no céu da onde saiu o Filho, que é santo dos santos, mas não está em função mais, porque o Filho veio para a terra. E aí, quando a Nova Jerusalém vem, irmãos, o que acontece? Aí se estabelece uma coisa tremenda, porque o tabernáculo é aqui na terra. A Nova Jerusalém vem completar na terra o santo dos santos com o Filho. O verdadeiro, a parte celestial vem para a parte da terra e forma o santo dos santos da terra. O mar, que são nações ímpias, que precisam de sacrifício para purificar seus pecados, não vai existir mais. E aí o que vai ficar dividido o tabernáculo de Deus na terra, na eternidade? Átrio interno e santo dos santos. Todas as nações da terra vão fazer parte do átrio interno. E o santo dos santos, Cristo, o Pai e a igreja. E o mar, o átrio externo, já não existe. Tá entendendo o que eu estou dizendo?
Então, vocês veem que esse é o plano de Deus. A terra não pode acabar, porque a terra é o fundamento da terra é eterno, é para sempre, e é aqui que Deus vem morar com os homens. Entende? E aí agora a gente vai falar sobre aquele texto lá para você, daquele texto lá de Apocalipse, não é isso que vocês queriam que falasse aqui? Isso. Vamos lá. Tô com ele aqui. Aqui, ó. Em Apocalipse 20, os versos 9, o verso 10 diz assim: isso aqui, gente, já está na eternidade. O trono branco está estabelecido e está na hora de jogar o diabo no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta já, que foram lançados lá no trono, no tribunal de Cristo. Agora aqui a gente está no trono branco. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmão, olha aqui. Vocês estão vendo aqui que está havendo contagem de tempo? Vocês estão vendo aqui que tem lago de fogo e enxofre na eternidade? E vocês estão vendo aqui que não dá para a gente colocar esse lago de fogo e enxofre dentro da cidade? Vejam bem, quando a gente começou lá no início da live a falar sobre o lago de fogo e enxofre, a gente mostrou ele no milênio. No milênio ele ficava do lado de fora do templo de Ezequiel, mais especificamente na terra de Edom. Aqui, irmãos, a Nova Jerusalém, quando ela desce e o trono branco é estabelecido antes, o céu, o que acontece? A gente tem que ir na sequência cronológica. Quando o trono branco é estabelecido, o céu e a terra, aonde existia o templo de Ezequiel e todas as coisas, sumiram da presença de Deus, do trono branco. Sumiram. Deixaram de existir. É como se Deus abrisse uma dimensão e estabelecesse o trono branco para fazer o juízo do trono branco, da segunda ressurreição, das pessoas que vão levantar na segunda ressurreição e dos que sobreviveram do milênio. E aí, irmão, quando ele termina isso e dá destino para todas, para a morte, para o diabo, para o Hades, para os ímpios que forem condenados na segunda ressurreição, quando isso tudo acabar, Deus ele cria um novo céu e uma nova terra. Cria um novo. E aí você vê a Nova Jerusalém descendo do céu, sendo estabelecida nesse lugar. E aí, irmãos, não dá para o Geena, o Lago de Fogo, ficar dentro da circunferência. Da circunferência da cidade, do perímetro da cidade. Não tem como. Como que isso vai estar um lugar dos inimigos de Deus vai estar dentro? Ele vai colocar ela para o lado de fora. E a prova disso é que dentro da cidade não tem dia e não tem noite. Mas a gente leu nesse texto que no Lago de Fogo o diabo vai ficar, junto com a besta e o falso profeta, sendo atormentados de dia e de noite. E aí você soma tudo isso, e ao que o irmão Igor leu, e a todos os salmos que ele falou sobre o sol e sobre a lua, e sobre o dia e sobre a noite, que são eternos também, assim como existe a terra, você vai ver que o Lago de Fogo ele é colocado para fora da cidade, e ali fora da cidade tem contagem de tempo. Aonde não tem contagem de tempo é dentro da cidade. E eu estou falando disso na eternidade, irmão. Aí você consegue somar todas as peças que a gente veio falando na live, da união do céu com a terra, havendo eternidade e contagem de tempo, eternidade dentro da cidade e fora da cidade, onde tem o restante das nações e o planeta Terra, contagem de tempo, dia e noite, sol e lua. Sol e lua, eles existem, não têm função dentro da cidade, porque a luz do Filho e a luz do Pai iluminam toda ela. Mas fora da cidade, o sol e a lua têm função para estabelecer dia, noite, verão, inverno, calor e frio para as nações, plantio, colheita. Isso não vai deixar de existir porque Deus fez uma aliança com o sol e com a lua. E falou que se isso deixasse de acontecer, a aliança que ele tinha com o povo de Israel não cairia, seria quebrada. Eu também pensava que o estado eterno era em toda a terra. Mas não é, irmão, é dentro da cidade. Fora da cidade tem sol, tem lua. Eles vão viver um estado eterno, mas não vão viver sem presença de noite, sem presença de lua, de noite e de dia.
Isso só vai acontecer dia para sempre, é dentro da cidade. E a cidade, a luz dela ilumina todas as nações. E isso porque eles não têm um corpo glorificado. Então, também. Quem tem um corpo glorificado tem as leis da natureza sujeitas a ela. Quem não tem um corpo glorificado não tem as leis da natureza sujeitas a ela. Então ela precisa de elementos para poder manipular. As nações não terão um corpo glorificado. Então, elas vão estar sujeitas a todas as leis fixas que existem no universo. Se uma nação tentar passar pela parede, não vai conseguir. Ela não tem um corpo glorificado, ela está sujeita às leis fixas da natureza. E agora eu consigo. Então, justamente por eles estarem sujeitos às leis fixas da natureza, que Deus estabeleceu o sol e a lua para eles. Mas isso não interfere em nós. Para nós, a gente está muito acima disso daí. Isso aí. Pode ler 2 textos aqui, para falar do Lago de Fogo? Sim. Ó, Apocalipse 21:7 não é grande coisa não, é só um mero acréscimo. Apocalipse 21:7 diz assim: o vencedor herdará estas coisas, todas aquelas que ele estava prometendo, referentes à Nova Jerusalém. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa foi uma frase dita quando Davi estava para ter Salomão, né? Um tipo de Cristo. E ele me será Deus, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esses homens que praticam tais abominações pertencem ao lago de fogo, né? Aí no Apocalipse 22, verso 14, diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aspas. Na verdade, aqui é bem-aventurados que guardam os seus mandamentos, no grego. Esse aqui foi um texto forçado, né? Um texto que vocês sabem qual é o objetivo dele, né? Quer negar aqui a guarda dos mandamentos de Deus. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Para que você guarda os mandamentos de Deus nesse tempo aqui? Para que assista ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Só tem 12 portas. Vai ter que entrar por uma das tribos. Fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Fora da cidade aqui não é o lago de fogo? Isso aí, certinho, Luiz. Né? Certinho. Tá vendo? Isso aí. Aí, no verso 16, Jesus está falando com seus sacerdotes. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, as igrejas. Tá vendo a palavra igreja aparecendo aqui, depois de Apocalipse 4? Não tem uma modinha aí falando que a igreja foi arrebatada no Apocalipse 4 e não aparece mais? Está aqui, ó. Eu, Jesus, enviei... Não aparece nem no milênio, coitado, a igreja do milênio. Então, aí, ó, o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve, diga vem, aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. É isso daí, é só o acréscimo que eu queria dar. O pessoal, gente, está perguntando assim, ó. Então vai haver morte ali? Gente, vamos trazer a nossa memória o Éden. Como é que era o Éden? Adão tinha um corpo glorificado? Tinha um corpo diferenciado, mas não tinha um corpo glorificado, né? E quando Deus colocou ele lá no Éden, foi para morrer? Não foi, Deus não criou o homem para morrer. Ele iria, se ele obedecesse ao Senhor, iria viver eternamente ali, com aquele corpo. Então é só você pegar esse exemplo, claro, com algumas diferenças, não vai ter multiplicação de nação, nada disso. O diabo não vai estar ali para tentar ninguém. Então, tira essas diferenças, né? E traz para o reino eterno. No reino eterno, as nações não terão o corpo glorificado, gente. Mas elas vão estar sujeitas ainda às próprias leis da natureza, tá? Estarão sujeitas às leis da natureza. Cara, é só você ver o plano de Deus, ele começando no Éden, decaindo, estou falando em respeito à humanidade, tá? O plano de Deus no Éden estabelecido, caindo,
Cristo vem consertando e devolvendo para botar no milênio e depois na eternidade. Olha só, no estado lá do Éden, o homem não era glorificado, certo? Não era glorificado, não tinha glorificação. Para você ser revestido de glória, você tem que estar vestido do Espírito. E Deus não tinha colocado o Espírito Santo dentro do homem ali eternamente. Ele não fez isso, tá? Porque isso aí precisava passar pelo Filho e o Filho que enviava. Então você vê que eles tinham um estado ali em que eles não morriam, porque a morte, embora ela já existisse, ela não tinha entrado em vigor por causa do pecado. Depois que eles pecam, eles passam a morrer. Deus, ele quer pegar esse estado e devolver para a humanidade na eternidade. Entende? E Cristo entrou no meio disso tudo para transformar o homem que cresce nele em imortal. Porque era preciso ter imortalidade na eternidade também para os filhos de Deus. Por isso o filho dele entra para transformar a obra do primeiro Adão em uma coisa superior, celestial. O homem carnal se tornando em celestial. Entende? Essas coisas estão sendo restauradas no milênio. Foi feito em nós, está sendo restaurado em nós agora, nesses 6.000 anos. Quando entrar o milênio, você vai ter o teu corpo glorificado se crer no sacrifício de Jesus. E se mantiver perseverante até o final, você vai ter teu corpo glorificado. Irmãos que ressuscitaram na primeira ressurreição terão seus corpos glorificados. As nações que entraram no milênio, elas vão galgar para o objetivo maior, que é ser como o primeiro Adão lá no Éden, antes do pecado, Adão e Eva, aquela humanidade ali que Deus fez como gabarito. E aí aqueles homens lá na eternidade vão ter a mesma qualidade de vida que Adão e Eva quando estiveram no Éden. Enquanto a igreja tem um estado celestial do segundo Adão. É isso, cara. A explicação é a restauração do plano é essa. Porque a gente só via essa restauração envolvendo a igreja. A gente nunca viu. Tudo está envolvendo igreja e nação, irmão. Todo o plano de Deus envolve as 4 dimensões do reino dele, que é governo, território, rei, governo, território e povo. Essas 4 dimensões do reino é o plano, restaurar isso é o plano dele. Vai lá, quem vai falar? Eu vou pegar um texto aqui de Filipenses. Eu falei que era Efésios, né? Mas é Filipenses, ó. Filipenses, eu vou botar para vocês aí, ó. Filipenses, capítulo 3. Aí é o versículo 20, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Versículo 21, que senão não vai caber tudo ali. Vamos botar aqui. Ó. Pronto. Olha aí o texto. E transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si todas as coisas. Então, esse corpo que nós teremos é um corpo que vai sujeitar todas as coisas. Tá? Então, eu posso ser teletransportado, eu posso ir para, sei lá, qualquer lugar do mundo, da galáxia, em milésimos de segundo, em um piscar de olhos. Eu vou poder passar pelas paredes. As leis da natureza não estarão me submetendo. Eu é que vou submeter as leis da natureza. O corpo glorificado é só para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Lembra de Romanos capítulo 8? Aos que dantes conheceu, também chamou, justificou, né? A fim de que serem conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, somente a igreja que vai ter o corpo glorificado, porque o corpo glorificado é o Cristo, é o corpo de Cristo. É um corpo que é dado para os vencedores. Não é qualquer pessoa que vai pegar esse corpo, não, gente. O camarada não fez nada para a hora do Brasil, conseguiu ser salvo ali aos 45 do segundo tempo, não se santificou, não buscou, não jejuou, não buscou a face do Senhor e vai ter o corpo glorificado, gracinha, né? Não, o corpo glorificado é para a igreja. É para a igreja que venceu, os vencedores. Está lá em Apocalipse, né? Ao que vencer, dá-lhe o direito, né? De ser coluna, né? Do meu templo, e do templo do meu Deus, né? Da Nova Jerusalém que desce do céu. Então, o corpo glorificado é para a igreja. As nações, elas não terão esse corpo glorificado, vão estar sujeitas às leis da natureza,
mas ao mesmo tempo elas não vão pecar. Por que não vai pecar? O diabo não vai estar ali para poder tentar ninguém. Os demônios não estarão ali para poder tentar ninguém. A morte foi lançada no lago de fogo e enxofre junto com o mundo dos mortos. E está escrito que nunca mais haverá choro. Ou você crê nas escrituras ou você não crê. E isso não tem a ver com o corpo glorificado ou não. Isso tem a ver com o que está escrito. Então, se o diabo já foi preso, já foi condenado, né? E agora também os demônios, ninguém mais vai ser tentado ali. Não tem mais tentação para ninguém. A questão do pecado não é o corpo, é quem tenta. Se a serpente não tivesse lá, ninguém iria tentar, estaria até hoje lá Adão e Eva, né? Agora, por justamente ter alguém ali tentando, é que leva ao pecado. E o diabo não vai mais estar lá, né? Então, é uma outra dimensão. O Pai vai estar aqui na Terra, gente. O Pai vai estar aqui, né, conosco, na Nova Jerusalém. Então, tem uma diferença de um corpo, que é de Adão e Eva, que estavam ali, e tem a diferença do corpo da igreja, que é um corpo glorificado. Por isso que as leis da natureza para eles ainda vigorarão. Eles não vão casar, não vão dar em casamento, não vão ter filhos, mas vai viver como nações, vão até a cidade, vão levar glória, vão levar honra, né? Vão levar riquezas, né? É dinâmico, é quase igual um reino milenar, é dinamismo ali, ó. Vai ter dinamismo, vai ter gente sujeita, né? A igreja, vai ter nações com mais honra, com menos honra, né, com mais autoridade, menos autoridade, até entre eles mesmos, né? Na igreja vai ter isso também. Continua, quase parecido com a mesma dinâmica do reino milenar. A diferença é que não tem mais sacrifício, porque não tem mais pecado, não tem templo ali no reino eterno, tá? E o Pai vai estar ali. E não vai ter diabo preso, o diabo vai estar no lago de fogo e enxofre. Então, tem uma semelhança, mas não é igual. Né? Tem uma semelhança, mas tem também, né, uma diferença considerável do reino milenar para o reino eterno.